O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos. Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem de nossas faltas. Amém. O Senhor é a proteção da minha vida. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. Amados irmãos e irmãs, aqui nos reunimos como irmãos, filhos do mesmo Pai, celebrando a Páscoa semanal. A palavra que deve orientar a nossa reflexão neste terceiro domingo do Advento é conversão. Conversão e coragem. Duas palavras fundamentais para a nossa reflexão na liturgia deste domingo. O evangelista nos acena, nos aponta em que condições Jesus inicia o seu ministério, a sua vida pública, logo após a prisão de João. Ao saber que João está preso, Jesus volta para a Galileia. Amados irmãos e irmãs, João convidava o povo à conversão pelo batismo na água. Jesus convida o povo à conversão porque o reino de Deus está próximo. Assim Jesus inicia a sua vida pública. Convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E Jesus vai justamente anunciar esta palavra àqueles que são considerados os marginalizados da Galileia, os que estão para além do Jordão. Galileia dos pagãos. Jesus convoca este povo à conversão para o acolhimento do reino de Deus, para que o reino de Deus aconteça entre eles. Portanto, queridos irmãos e irmãs, a presença do reino de Deus em nosso meio, ela se dá a partir da conversão cotidiana. É preciso nós também fazermos o caminho de conversão em nossa vida para que, de fato, o reino de Deus esteja presente entre nós.
Se nossos ambientes forem marcados pela discórdia, como vemos na carta de São Paulo aos Coríntios, ouvimos falar, alguns membros da família de Cloé vieram nos dizer que existe divisões entre vocês. Aí não está o reino de Deus. Se nossas comunidades de fé forem divididas, estiverem divididas pelo ciúme, pela inveja, pela calúnia, aí não se faz presente o reino de Deus. Se em nossas famílias nós não somos capazes de viver o respeito uns para com os outros, também aí não vai estar presente o reino de Deus. Se não formos capazes de nos amarmos verdadeiramente, de forma generosa, gratuita, sem esperar recompensa, também o reino de Deus não será alicerçado, não estará presente entre nós. O reino de Deus não se faz presente onde o mal impera, onde a indiferença toma conta de nós, onde o egoísmo fala mais alto. Todos nós, acredito eu, diante da situação dos índios Yanomamis, nos colocamos de forma estarrecida. Mais de 500 crianças já morreram por desnutrição ou contaminados pela doença dos garimpeiros, que estão ali por ganância. Onde a ganância impera, o reino de Deus não se faz presente, porque torna-se sinal de morte. E nós não podemos falar que isso não nos interessa, porque eles são filhos de Deus tanto quanto nós. Eles não são animais, são seres humanos e merecem a mesma dignidade que todo brasileiro merece. Merece o mesmo respeito que todos nós exigimos e desejamos ter. Talvez até mais que nós, porque eram donos da terra. E hoje vivem só Deus sabe como. Amados irmãos e irmãs, o reino de Deus está onde nós somos capazes de fazer com que o bem impere. Aí sim, aí está o reino de Deus. E para fazer com que o reino de Deus aconteça, é preciso conversão. Mas vamos lá. É preciso conversão mesmo. Não é fazer de conta que se converteu. Às vezes a pessoa muda de uma hora para outra, a gente fala assim, né? Ninguém muda, ninguém transforma do dia para a noite. Mas é preciso cotidianamente nós nos esforçarmos para uma conversão verdadeira. Uma conversão que requer de nós compaixão, misericórdia, amor verdadeiro, respeito. E não basta só dizer que se converteu. Me lembro, já contei esse fato, na missa de ontem e hoje de manhã. Mas para vocês também vou contar, exemplificando esta questão da conversão verdadeira. No seminário, todos os dias nós tínhamos o futebol. Era chamado de ranca. Todo dia tinha horário para o ranca. E certo sábado pela manhã, 2 dos nossos irmãos seminaristas arrumaram uma briga e a coisa ficou feia na quadra. Isso chegou aos ouvidos do reitor, que durante o almoço chamou os 2 e diante dos outros 60 seminaristas, ele disse assim, façam o favor de perdoar um ao outro. E aí um disse assim, tá bom, tá perdoado, mas ele para lá e eu para cá. Isso não é perdão. Isso não é perdão. Ah, eu perdoei, mas não consigo ver a cara de fulano. Me desculpe, isso não é perdão. Isso é brincar de conversão. Ah, eu perdoei, mas meu anjo não vai com o dele. Coitado do anjo, o que o anjo tem a ver com isto?
Ou nós perdoamos ou não perdoamos. Ou nós buscamos a conversão de fato ou não buscamos. Cuidado para não brincarmos com a conversão. Hoje o povo fala muito de pecadinho de estimação. Cuidado com eles. A conversão exige de nós radicalidade, coragem. A conversão exige de nós coragem. Não basta dizer, eu gostaria, eu queria, eu quero. A conversão é necessária para se viver o reino de Deus. Onde não há misericórdia, como o reino de Deus vai acontecer? Se você que é pai não é capaz de conversar com seu filho, como o reino de Deus vai estar dentro da sua casa, meu irmão, minha irmã? Se você que é filho não consegue, ou filha, não consegue dirigir uma palavra de carinho, de amor, de respeito a teu pai, como você quer que o reino de Deus esteja ali? O reino de Deus está onde Deus está. E o espírito da divisão não é o Espírito Santo de Deus, nós sabemos qual é. E onde impera a divisão, quer seja em nossa casa, quer seja no nosso ambiente de trabalho, quer seja na nossa comunidade de fé, quer seja na minha rua, na minha cidade, não é Deus que está reinando. Vocês sabem muito bem disso. Nós sabemos disso. O reino de Deus requer de nós mudança de vida. Jesus vai para a Galileia dos pagãos para se cumprir o que o profeta diz: uma luz brilhou. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Para aqueles que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Isso é o oposto, conversão. As trevas, elas nos impedem de ver o que está ao nosso redor. Elas nos tornam frágeis. Assim também, quando nós deixamos de buscar a conversão, ou fazer com que Deus esteja presente em nossa vida, nós nos tornamos frágeis, porque o mal toma conta de nosso coração. É preciso deixar que a verdadeira luz, que é Cristo, ilumine nossa vida, nos conduza nos caminhos da conversão. E esse caminho também requer de nós vitória sobre nossas fragilidades e nossos vícios, meus irmãos. Qual é o seu vício? Qual é o meu vício? E às vezes nós precisamos nos libertar dele. Quantas vezes nós já ouvimos falar de pais que embriagados chegam em casa e maltratam esposa e filhos? Será que isto Deus quer de nós? É esse o projeto de Deus para a vida de um pai? Quantas vezes nós encontramos ou nos deparamos com mães, com as crianças sentadas na mesa do bar? Será que é isso que Cristo quer para nós? Em nome da nossa liberdade de viver como queremos? Acho que não. Acho que não. Acredito que Deus tenha um propósito muito maior para a vida de cada um de nós. Sermos luz na vida dos outros. Mas para isso é preciso ter coragem. Coragem de segui-lo. E então o evangelista cita o chamado que Jesus faz aos primeiros discípulos. Simão, Pedro e André. Estavam consertando as redes, lançando as redes, eram pescadores. Meus irmãos e irmãs, olha para quem Jesus volta o seu olhar. Para a Galileia dos pagãos, para pescadores, povo humilde, povo simples, como todos nós que aqui estamos. Cada um com suas fragilidades, cada um com sua vida, cada um com seus problemas, cada um com seus desafios, com suas alegrias, com suas conquistas. Mas Cristo volta o seu olhar para todos, os pagãos e os não pagãos, e convida.
volta o seu olhar de compaixão para aqueles homens e diz: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. O evangelista Mateus diz que aqueles homens imediatamente deixaram as redes e seguiram Jesus. Deixar as redes é deixar o trabalho, abandonar o trabalho e seguir a Cristo. Nós temos a coragem de seguir a Cristo de fato? Ele continua nos chamando. Quantas vezes por causa do nosso trabalho, quantas vezes por causa dos afazeres cotidianos, nós deixamos de participar da missa aos domingos? Ou deixamos de viver a nossa fé? Vou dizer mais. Claro que vocês não fazem isso, graças a Deus, porque são todos santos, né? Mas quantas vezes algumas pessoas deixam até de participar da missa por causa do jogo do Galo do Cruzeiro? Vocês não fazem isso não, né? Graças a Deus. Às vezes por causa de um descanso no sítio. Sou padre, eu fiquei o dia todo no sítio, vou falar com o senhor, cheguei tão cansado. Agradeça a Deus, meu irmão, que você teve o seu sítio, ou o sítio do seu amigo, que é melhor ainda, porque você não tem gasto com ele, né? Para ir passear. Eles deixaram imediatamente o trabalho e seguiram a Cristo. E aí o evangelista continua dizendo que Jesus mais adiante encontrou outros 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, estavam consertando as redes com o pai. E ele os chamou, e diz o evangelista, e eles deixaram o pai e seguiram a Cristo. O que nos prende, o que nos impede de viver o caminho de conversão, que requer de nós coragem? Os nossos afazeres cotidianos, nosso comodismo, nossa indiferença, nossos familiares? O que nos impede? Os primeiros chamados, meus irmãos, foram corajosos. O seguimento a Cristo requer de nós essa coragem. Requer de nós ânimo. Requer de nós disponibilidade. Segue-me. Esse convite Jesus ainda continua a fazer. Qual resposta nós daremos ao bom Jesus? Teremos a coragem de Pedro e de seu irmão André? De não colocarmos as coisas e os afazeres cotidianos acima de Cristo? Colocar nossa vida profissional e mesmo as coisas materiais como prioridade? Teremos coragem de dar a Cristo a primazia que Ele merece? Segue-me. E Ele continua nos chamando. Mas nós vamos continuar ainda dizendo que é por causa de nossos familiares, ou dos nossos filhos, ou por causa de alguma pessoa eu não participo mais da comunidade de fé? Ou eu não quero me aproximar do Cristo? Ou eu não quero segui-lo? Amados irmãos e irmãs, que nós tenhamos a coragem de Pedro, de André, Tiago, João, de abrir o nosso coração, os nossos ouvidos e acolhermos o chamado que Cristo nos faz. Segue-me. E deixemos que sua palavra, palavra de vida e salvação, oriente nossa vida, oriente os nossos passos, para que o reino de Deus se faça sempre presente entre nós, quer seja no seio de nossas famílias, no nosso ambiente de trabalho, em nossas comunidades de fé. Sejamos sinais da luz de Cristo que rompe as trevas.
Sejamos sinais da luz de Cristo que não compactua com a morte. Sejamos sinais da luz de Cristo que ilumina e liberta as pessoas da escravidão e do pecado. Sejamos sinais da luz de Cristo que possibilita o outro ver para além das aparências. Sejamos sinais da luz de Cristo que ilumina o nosso coração e nos concede a graça de, convertidos, procurarmos viver nos caminhos do bem. Que Ele seja nossa luz, nossa força, nossa esperança, ilumine nossos passos e oriente o nosso caminhar para que, de fato, possamos viver na sua luz e sermos sinais desta luz na vida de tantos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.